identificar os principais motivos que levam ao desinteresse dos alunos e que os desestimulam no processo de aprendizagem de alunos de 8ª série do ensino fundamental. Grupo: Leandro, Renata, Márcio, Débora, Gilson e Igor. O processo de ensino e aprendizagem engloba qualquer sociedade, e nos grupos constitutivos dessas, e é um fenômeno observado e responsável pela manutenção e perpetuação do saber. Evidente que este processo pode ser observado em sala de aula, de todas as séries, onde a relação entre os professores e alunos é intensa durante todo o período letivo. Pode acontecer casos graves. Inscrever-se no Juju para dar uma força. Valeu! Professor agride aluno. Aluno agride professor. Numa escola da periferia de São Paulo, uma professora leva um soco de um aluno e cai no chão. Infelizmente, é uma cena de violência que atinge muitas escolas públicas. Sendo assim, um dos grandes desafios dos educadores em geral e dos governos em todas as esferas políticas, sem dúvida, é integrar os alunos e envolvê-los no sistema educacional, de modo mais efetivo. Modelo este que faça com que estes se sintam parte do processo educacional. Entenda quão importante é a sequência do aprendizado nas séries de ensinos fundamentais até a graduação e, principalmente, evite que esses alunos simplesmente abandonem os estudos por motivos variados. Pesquisamos uma escola, que não revelaremos o nome, entrevistamos apenas alunos. Pesquisando outras estatísticas e na visão de outros profissionais, poderíamos ter outros resultados. Porém, uma grande maioria de alunos que tem fatores graves que os atrapalham e ou desinteressados é evidente. E segundo os entrevistados, isso é causado por 1% bagunça, regras e progressão continuada. 9% nenhum motivo. 16% falta de estrutura. 3% professores. 4% trabalho. 27% fome. 37% cansaço. A apatia e a falta de vontade, a falta de interesse e de motivação são características dos adolescentes, que também ficam evidentes na sala de aula. Quanto à atitude do estudante, a dedicação aos estudos é distinta. São muito poucos os que se preocupam com os estudos. Esses estudantes antes foram a maioria, passaram a ser a minoria. Entretanto, deve-se levar em consideração os problemas externos, como jornada de estudo e trabalho, relacionamentos afetivos, gravidez, distâncias dos centros educacionais, entre outros. Também influenciam nos índices de desmotivação e geralmente culminam no abandono dos estudos por parte dos alunos. Inserir este aluno no processo educacional através de atividades intra- e extraescolares, que sejam didáticas e prazerosas, e garantir as condições financeiras mínimas para que estes não troquem o estudo pelo trabalho, são peças fundamentais no sucesso desse processo. Aluno dormindo. Os pais devem tomar atitudes com os excessos de internet e TV dos alunos.
mas sem exagero. Alunos se beijando em vez de se concentrar na aula. Internet e escola. Diminuir o tempo do filho na internet, nos jogos do celular, não tem sido tarefa fácil para Caterine. Um esforço necessário para ajudar no desenvolvimento dele. Uma pesquisa britânica revela que crianças que passam mais de 4 horas conectadas diariamente podem, além de problemas sociais, desenvolver depressão, ansiedade e baixa autoestima. A criança, ela não tem tempo para brincar, descalça, correr na rua, se desenvolver na sociedade, fazer brincadeiras manuais principalmente, ela deixa de se desenvolver como ela se desenvolveria. O Facebook, por exemplo, ele é um mundo irreal, um mundo rosado, né? Todo mundo é perfeito, todo mundo tem o melhor carro, a melhor história, o melhor álbum de figurinha, né? No mundo real, muitas vezes essa criança não se sente assim. E ela não consegue se desenvolver, ter uma boa autoestima, desenvolver talvez aspectos de tolerância para não sofrer uma depressão, porque ela não está desenvolvida nesse mundo real. Tá, porque antes a conversa era sempre pelo WhatsApp, pela mensagem, pelos jogos virtuais, e hoje eles voltaram a interagir de maneira que eles já não estavam mais interagindo. Nós conseguimos fazer com que eles resgatassem brincadeiras que foram brincadeiras da nossa infância, que hoje nós não estávamos vendo mais na nossa escola. Dormir pouco. Eu, pelo menos, não consigo dar conta de tudo que tem que ser feito se eu não usar o tempo da noite. E, às vezes, eu chego ir até 1h da manhã. O bom aproveitamento de tudo que foi ensinado durante o ano também passa por um bom preparo dentro de casa. O problema é que muitos estudantes, na ânsia, tentam utilizar o tempo da noite. E aí fica a pergunta, será que vale a pena tanto sacrifício assim? Cochilar 30 minutos, no máximo, após o almoço. Às vezes o adolescente ele pode complementar até 1 hora após o almoço. O que não pode mesmo é cochilar na prova. Se a pessoa não cuidar desse outro lado, que é estar descansado, estar com a cabeça adequada para estudar, ela vai sentir isso depois no final. Merenda escolar. Reportagem super especial sobre a qualidade da merenda escolar. As mães e os pais com filhos em colégios públicos devem ficar bem atentos. Pois é, foi 1 mês de investigação jornalística e nós encontramos de tudo. Olha, tinha comida estragada, vencida, armazenada de qualquer jeito, merenda intragável, ou seja, uma situação revoltante de deixar, qualquer um indignado. Uma boa alimentação. Coma frutas, legumes e verduras. Na teoria, tudo certo, mas na prática, um homem traz os alimentos da merenda. Carne moída, né? Isso. A comida veio neste caminhão, exposta ao sol e sem refrigeração. Nas embalagens, não há nome do fabricante nem data de validade. O Fantástico mostrou ontem uma série de denúncias contra a merenda escolar fornecida em 5 estados brasileiros. Um descaso com alunos que muitas vezes têm na escola a principal, se não a única refeição do dia, né, Cristina? Pois é, Rocito, na Paraíba, flagrantes de desperdício. No Rio Grande do Norte, produtos vencidos e alunos liberados da aula por falta de comida. Pois é, olha só, no estado de Goiás tinha cardápios falsos e bichos pelas cozinhas. Na Bahia, desvio de verbas. E aqui no estado de São Paulo, pagamento de propinas. Pois é, impressionante. Mais de 50 prefeituras estão sendo investigadas em todo o país. Mas o Tem Notícias vai mostrar agora que existem bons exemplos na administração da merenda escolar. E que devem ser copiados, né, Cristina? Nós vamos então até Capela do Alto, onde está o repórter Tiago Ariose. Tiago, de touquinha já, muito bem, assim mesmo que tem que ser para não contaminar o ambiente. Muito boa tarde. Como é que é o exemplo e como que faz para funcionar essa merenda aí em Capela do Alto? Olá, Rocito, boa tarde para você e boa tarde para você de casa também. Pois é, aqui ninguém entra na cozinha piloto aqui sem estar devidamente preparado, porque o cuidado com a alimentação dos alunos é levado muito a sério, viu? Aqui, diferentemente de outros municípios, onde a merenda é preparada na própria escola, aqui não. Em Capela do Alto foi criada uma cozinha piloto e aqui as merendeiras trabalham, elas fazem cerca de 4 mil refeições por dia que são distribuídas para as 8 escolas da cidade. Nessa outra sala aqui, ó, o Cristóvão Repiso vai mostrar pra gente, aqui é preparado o suco, que também acompanha o prato que vai para os alunos. Olha só, laranja, 100% natural.
um cuidado levado a sério mesmo, essa preparação dos alimentos. A Thalita é nutricionista. Thalita, me diz uma coisa, por que esse cuidado, esse trabalho diferente aqui em Capela do Alto? Bom, nós procuramos atender as necessidades das crianças, né? A gente procura atender 25%, que é o valor que a gente precisa para as crianças serem na necessidade nutricional. E a gente procura sempre dar um alimento fresquinho, que sai direto da roça, direto para a merenda, para a gente poder mostrar para as crianças como é o valor nutricional das frutas. Agora, a compra dos alimentos também é um diferencial, vem da produção da própria região. Isso, a agricultura familiar no caso. A gente pega toda a produção da roça daqui da cidade, da região, e traz direto para a merenda escolar. Daí o produto sai mais fresquinho. Pode ser de má qualidade ou de boa, e eles não gostarem do cardápio, e por isso os alunos não comem, ou pode faltar uma conduta alimentar adequada. Sugestão para a merenda: na hora da entrada, um café da manhã leve para ajudar na atenção, e no intervalo também, pois é muito cedo para um almoço ou uma refeição pesada. Escolarização. Aqui a gente sente que os pais de hoje, eles estão preocupados com outras situações e empurram tudo para o professor. Qual é a verdadeira função do professor, do ensinante, como o senhor às vezes diz? Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós professoras e professores fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Propostas de soluções considerando o contexto local apontado. O professor precisa criar um vínculo com seus alunos e atentar para diferenciar a forma de ensinar, principalmente interessar por trabalhar as dificuldades, que devem ser entendidas como desafios a serem vencidos, começando a partir do cotidiano dos alunos. Trocar o período dos adolescentes para vespertino, pois vai estar sanando a fome, o sono, a fadiga, mencionados na pesquisa. O aluno vai à escola após o almoço e pode acordar mais tarde. Considerando a facilidade de implantação, só precisa da aprovação da diretoria. O custo é zero, o tempo de implantação é baixo. O mais importante, já deu certo em outra escola. Segundo especialistas, as crianças devem dormir em média 11 horas e os adolescentes precisam dormir mais de 9 horas para manter um bom nível de atenção durante suas atividades de rotina. Já os adultos necessitam de 7 a 8 horas de sono. Os pais devem convencer os filhos a se desligarem da internet e televisão
para terem a quantidade de horas de sono adequada. Etiqueta e educação são função dos pais. Ensino dos conteúdos para aperfeiçoar a vida social e profissional é da escola, ambos se ajudando sem perder o foco principal. Liberte o ambiente de ameaças, mudar o cenário, ofereça experiências variadas, encorajar a reflexão, ajude seus alunos a encontrar motivação interior, autoconhecimento e controle. Torne as tarefas mais divertidas. Um treinamento desse corpo docente melhoraria e ainda uma melhor remuneração dos mesmos, para que também se sintam estimulados. Acrescentar ao nosso protótipo é de que se crie uma disciplina e um educador para ela, que seja diferente do modelo que conhecemos hoje. Não seria uma disciplina para ensinar e depois avaliar. Seria uma disciplina que orientasse e desse aos alunos a verdadeira noção do que significa educação. Gil Shows. Inscrever-se no Gil Shows. Inscrever-se no Gil Shows para dar uma força. Valeu!